quem fazemos missões? Para responder essa pergunta, precisamos entender sobre amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como está registrado lá em Mateus, no capítulo 22, versículos de 37 a 47. Uma das coisas que a gente tem aprendido na obra missionária, e em especial, trabalhamos durante 17 anos no campo missionário, saímos lá da cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, fomos para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Novo Hamburgo, trabalhamos lá 4 anos e 8 meses, não é isso, Luciana? Deixamos a igreja em condição de autossustento, como missionário dos irmãos, lá na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Alguns de vocês nem eram nascidos ainda, mas essa igreja já estava orando por um missionário que nunca tinha visto e investiu na obra missionária. Nós ganhamos muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo lá naquela igreja, naquela cidade. Aí depois saímos de lá e viemos para o Paraná, trabalhamos na cidade de Laranjeira do Sul, plantação de igreja, depois revitalização de igreja em Francisco Beltrão, abrimos algumas frentes missionárias ali em Ampere, Santo Antônio do Sudoeste, Barracão, atendemos algumas congregações ali que estavam sem pastor, Pranchita, Pérola do Oeste, Realeza, enfim, fomos abrindo uma série de frentes missionárias ali. Aí o pastor Isaías Quirino me convidou para ser coordenador da Associação Sudoeste, Missões Nacionais autorizou, e aí eu comecei a trabalhar também com um homem. Pensa num homem fantástico, aprendi muito com aquele velhinho. Ele morreu no ano passado. Ele foi o que começou Cruzadas Internacionais. O irmão Francisco Nunes, ele era diácono, mexicano, e ele idealizou Cruzadas Internacionais, ou seja, ele viajou pelo mundo inteiro, fazendo esse projeto de evangelização. E aí eu tive o privilégio, quando o pastor Isaías me convidou, ele também me deu a incumbência de trabalhar em Cruzadas Internacionais. Então nós atendemos várias situações. Eu me lembro que o irmão Francisco Nunes, na época era jovenzinho, devia estar com 50 anos, e ele devia estar já com seus 70 anos, e eu me lembro que ele, olha que eu acordo cedo, olha que eu estou na estrada sempre, mas aquele velhinho ganhou de mim. A gente ia dormir por volta de meia-noite, 1h da manhã, e às 5h da manhã, Francisco Nunes já me chamava: Cláudio, vamos acordar para a gente orar, porque as almas estão se perdendo e nós precisamos ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Eu falei: mas Francisco, não precisa ser agora, não pode acordar um pouquinho mais tarde? Nada, nós temos que alcançar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem amava tanto a obra missionária, e ele disse, eu me lembro uma vez que nós estávamos nos preparando para um projeto lá no Rio de Janeiro, numa favela no Morro do Dendê, e nós ajoelhados ali orando, e era uma equipe de aproximadamente 20, 30 jovens e adolescentes, que nós trabalhávamos com argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos e brasileiros, e americanos, e eu me lembro que ele estava ajoelhado assim, nós estávamos orando, e ele começou a chorar, e eu falei o seguinte: o que está acontecendo, irmão? Está passando mal, alguma coisa? Ele falou: não sei, eu acho que eu vou morrer antes de Jesus Cristo voltar. Eu estou trabalhando tanto para Jesus Cristo voltar antes de eu morrer, mas pelo jeito, eu acho que eu vou morrer antes de Jesus Cristo voltar. Eu falei com ele: eu também acho, porque o senhor sabe que o planeta Terra, que na época tínhamos cerca de 7 bilhões de habitantes, hoje já chegamos perto de 8 bilhões de habitantes, e o senhor sabe que cerca de 40% da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus Cristo. Ele falou: isso é triste. E ele então olhou para mim e disse o seguinte: mesmo que eu morra, eu quero que você nunca esqueça de que aquilo que Jesus Cristo quer que nós cristãos façamos, você nunca esqueça de que realmente o amor que nós temos que ter com Jesus Cristo é maior do que qualquer uma outra coisa, inclusive com relação à nossa vida. E esse homem, ele disse o seguinte certa vez: enquanto a igreja não cumprir a sua missão evangelística e missionária, ela não justificará a sua existência. Francisco Nunes morreu no ano passado com 84 anos, mas ele deixou um legado.
E ainda até hoje, ainda tem o trabalho de cruzadas internacionais espalhando pelo mundo inteiro o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E pensando dessa forma, baseado em 2 textos clássicos, eu quero pensar sobre a arte de fazer missões. Porque não é para qualquer um fazer missões. Só a Igreja de Jesus Cristo tem capacidade para fazer isso. Mas para entendermos sobre a arte de fazer missões, precisamos responder a pelo menos 2 perguntas. A primeira delas é: o que a Bíblia fala sobre a obra missionária? Foi alguém que chegou e inventou, vamos levantar recurso para mandar missionário para algum lugar? Ou se tem alguma coisa que é baseado na palavra do Senhor? E nós, cristãos, batistas, cremos que a palavra do Senhor, ela é a nossa única regra de fé e prática. É nela que nós balizamos toda a nossa estrutura, inclusive de cultos. E a segunda pergunta é: fazer missões é privilégio ou responsabilidade? E aí então quero ver se eu consigo responder nos próximos minutos sobre essas 2 perguntas. A primeira pergunta então: o que a Bíblia fala sobre a obra missionária? Aí eu vou num texto clássico que é muito conhecido dos irmãos, e se eu pedir aqui, fizer igual a irmã Naí fez sobre João 3,16, eu sei que se eu abrir um espaço aqui para vocês e citar esse texto que é clássico, vocês vão recitar, que é Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, 18, 19 e 20. Mas eu não vou testar vocês, certo? Eu quero recitar para vocês, e aí vocês acompanham na Bíblia de vocês aí. E o texto diz assim, ó: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, eu não quero ler não, rapaz, eu quero só citar, não preciso colocar, senão eu sou tentado a ler o que está aí, ok? Voltando lá: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é um texto tão rico, mas tão rico, que quando eu estava pastoreando lá na cidade de Francisco Beltrão, reestruturando um trabalho lá, eu levei 6 meses para pregar nesse texto. E aí por isso que agora, hoje, eu quero destacar somente uma palavra desse texto, para que nós possamos então entender todo esse contexto de que Jesus Cristo, ele se apropria de um termo, de uma palavra, e ele falou, não sabemos se falou em aramaico, não sabemos se ele falou em hebraico, não sabemos se ele falou em siríaco, que era um dialeto hebraico da época muito comum. Fato é que a palavra que Jesus utiliza, quando ele diz assim, é-me dado todo o poder, talvez na sua versão esteja escrito autoridade, talvez na sua versão esteja escrito virtude. Fato é que essa palavra é traduzida para o grego exousia, que é poder sobrenatural, poder que vem dos céus, poder que vem de dentro para fora, e só Jesus Cristo tem o exousia, e ele só disse isso para os seus discípulos depois que ele ressuscita, porque ele cumpriu a sua missão, ele já tinha o exousia, ele já tinha todo o poder sobre todas as coisas, mas ele só apresenta para os seus discípulos essa expressão no momento que ele ressuscita. Logo depois que ele ressuscita, então ele diz, é-me dado todo o poder. Mas que poder é esse? Jesus Cristo tem um poder sobre o mundo espiritual, Jesus Cristo tem um poder sobre o mundo físico, Jesus Cristo tem um poder sobre a natureza, Jesus Cristo tem um poder sobre a eternidade, Jesus Cristo tem um poder sobre o universo. Eu quero destacar bem rápido sobre essas questões em que Jesus Cristo tem um poder. Ele tem um poder sobre o mundo espiritual. Você sabia que Jesus Cristo ele tem um poder sobre os anjos, sobre os querubins, sobre os serafins, sobre os arcanjos, sobre os demônios? Todos os seres se curvam diante de Jesus Cristo. Todos eles reverenciam a Jesus Cristo. Inclusive, quando nós vamos expulsar um demônio de alguém, nós expulsamos em nome de quem? Jesus. Porque é dele o poder. É ele quem tem o poder. Ninguém mais tem o exousia. E é por isso que nós reverenciamos, nós adoramos, nós exaltamos acima de todas as coisas. Tem algumas pessoas que acreditam que existem outros seres em outras galáxias, em outros planetas,
Se existem, não sabemos. Fato é que, se existirem, eles também reverenciam Jesus, porque Ele que é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia nos cita desses seres que eu citei aqui para vocês, mas se existirem outros, eles também reverenciam a Jesus Cristo. Mas Ele não só tem um poder sobre o mundo espiritual, Jesus Cristo também tem um poder sobre o mundo físico. Aliás, o último inimigo a ser vencido foi a morte. Se você conferir na sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, e depois, se quiser conferir ainda, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos diz que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Vocês lembram que Jesus Cristo, Ele ressuscitou pessoas, mas Ele mesmo ressuscitou a si mesmo. Por quê? Porque Ele tem o exousia, porque Ele tem o poder, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, que coisa interessante. A complexidade do ser humano é algo fantástico. Você sabia que só você tem essa digital? Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de habitantes na face da Terra. E só você tem essa digital. Em qualquer lugar que você for no mundo, você é identificado pela sua digital. Mas também a sua íris. Só você tem essa íris. Ninguém mais tem igual a você. Só você tem esse cérebro. Ninguém mais tem igual a você. E isso quer dizer que nós fomos criados individualmente, nós não fomos criados em série, nós não somos robôs, por isso que nós temos a liberdade, inclusive, de servirmos a Jesus ou não. Nós tivemos a liberdade de estar aqui hoje. Algumas pessoas não quiseram estar, estão em outros lugares, talvez assistindo futebol, talvez fazendo qualquer outra coisa, viajando, porque tem essa liberdade. Mas nós tivemos a liberdade de estar aqui hoje para cultuar a esse Senhor. E aí, queridos, é que vem a coisa mais fantástica. A coisa mais fantástica com relação a isso é que nós, como seres humanos, precisamos nos valorizar, não deixar com que ninguém te desvalorize, não deixar com que ninguém te menospreze. Sabe por causa de quê? Porque se só você pecasse, Jesus Cristo desceria dos céus, com todo o poder, com toda a glória, com toda a majestade, Ele desceria dos céus, se sacrificaria numa cruz do Calvário para pagar o seu pecado, pecado original, pecado da desobediência, e em consequência, todos os seus pecados, aqueles que são cometidos por causa da desobediência que aconteceu lá no Jardim do Éden. E esse ser, chamado Jesus Cristo, ele tem o poder sobre esse mundo físico, mas não só tem o poder sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual, Jesus Cristo também tem o poder sobre a natureza. Olha que fantástico, quando Jesus Cristo ele estava junto com os seus discípulos, e ele estava cansado, porque ele era também 100% homem, ele sentia dores, ele sentia fome, ele sentia sede, ele às vezes ficava até triste por causa de algumas situações, e ele estava cansado. E ele então fala para os seus discípulos o seguinte: nós vamos para o outro lado do mar, porque lá a multidão, aqui a multidão está nos sufocando, eu estou muito cansado, estou muito angustiado, e aí então ele vai para o outro lado. E aí lá do outro lado, quando eles estavam na metade do mar, começa um vendaval. E aí começa a soprar aquele vento muito forte, só que ele estava cansado. O que estava acontecendo quando a gente está cansado? A gente descansa, a gente dorme. E Jesus estava dormindo no barco. E de repente os discípulos o acordam e dizem o seguinte: Jesus, o Senhor disse que o Senhor vai nos salvar. O Senhor disse que o Senhor veio aqui para salvar a gente, mas se o Senhor continuar dormindo, o barco vai afundar, todo mundo vai morrer e vai acabar esse negócio que o Senhor disse, esse projeto que o Senhor disse que tem para a humanidade. Jesus acorda, olha o vento, olha a tempestade, olha para os seus discípulos, diz para o vento o seguinte: acalma a tempestade. E aí o que acontece? A tempestade aquieta. O que Jesus volta a fazer? Dormir. Os discípulos olham para Jesus dormindo, veem o vento que acalmou e diz o seguinte: quem é esse que até os ventos o obedecem? É esse Senhor, chamado Jesus Cristo, que é o Senhor de todas as coisas, que tem o poder sobre o vento, sobre a lua, sobre o sol, sobre todas as coisas. Mas ele não só tem o poder sobre o mundo espiritual, não só tem o poder sobre o mundo natural, não só tem o poder sobre o mundo físico, ele também tem o poder sobre a eternidade. A eternidade é algo que nós, seres humanos, não temos condição nenhuma de conseguirmos entender.
Olha que coisa fantástica. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, ou seja, Ele é o princípio e é o fim. Ou seja, não tem começo. Você já imaginou um ser que ninguém o criou? Ele existe porque existe. E foi Ele que criou todas as coisas? Pois esse Senhor, chamado Jesus Cristo, é que nós o adoramos, é que nós o exaltamos. Aliás, não sei se vocês já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto. Um jovem cristão estava sendo, assim, chamado a atenção do seu professor, que era ateu, de que esse negócio de Jesus Cristo, esse negócio de salvação não existe. E aí ele era alvo de chacota desse professor, inclusive alguns alunos também usavam de chacota com aquele jovem. Aquele jovem, um dia ele chega para o seu professor e disse o seguinte: professor, tudo é temporário, o dinheiro, a fama, o sucesso, a vida é temporária, só existe um ser eterno, Jesus Cristo. Aliás, queridos, o apóstolo Paulo, ele afirmou isso em Romanos, no capítulo número 11, versículo 36, quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém. Queridos, a teoria do caráter aleatório diz que tudo é coincidência. As coisas acontecem por coincidência, mas nós temos a convicção de que tudo tem um propósito, tudo tem uma ordem, tudo está conectado em Jesus Cristo, inclusive o universo. O universo não quebra regras, e Jesus é o Senhor do universo. Ele não só tem um poder sobre o mundo espiritual, não só tem um poder sobre o mundo físico, não só tem um poder sobre a natureza, não só tem um poder sobre a eternidade. Jesus Cristo tem um poder sobre o universo, e sobre o universo é a coisa mais fantástica. Você imagine, queridos, nós estamos numa terra que está num sistema chamado sistema solar, e essa terra, ela tem cerca de 8 bilhões de habitantes. Cada um de nós que é individual, cada um de nós que é próprio, cada um de nós que é único, nós vivemos aqui nesta terra, e tem algumas pessoas que parece que o universo gira em torno delas. Parece que o universo está no umbigo, só olha para o seu próprio umbigo. E tem pessoas que se acham tão autossuficientes, e eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu conheço algumas pessoas assim, que são tão arrogantes, que elas acham que são melhores do que outras pessoas, andam de nariz empinado. E aí, queridos, olha que coisa fantástica. Nós estamos num planeta tão pequeno, mas tão pequeno, que é como se fosse uma poeira no universo. Esse planeta Terra, é chamado de Terra, ele está numa órbita, numa posição exatamente à distância do Sol, que não é queimada e nem é congelada. Você sabia que a Terra ela está exatamente a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol? Porque se ficar um pouco menos, pode ser queimada. E se for um pouco mais distante, ela congela e aí então não tem vida. E olha que coisa fantástica. A Terra é 1.500.000 vezes menor do que o Sol. Se Deus fizesse um buraco no Sol, você sabe quantas terras que Ele colocaria dentro do Sol? 1.499.000, 1.500.000 terras dentro do Sol. E eu estou nessa terra, e você está nessa terra. E tem pessoas que acham que são a última bolacha do pacote. Nós não somos absolutamente nada, mas nós temos muito valor para Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, o Sol, que é 1.500.000 vezes maior do que a Terra, você sabia que o Sol é considerado uma estrela anã, uma estrela pequenininha? E o Sol está numa galáxia, ou numa Via Láctea, onde tem aproximadamente, os cientistas não conseguem contar o número de estrelas que tem, mas eles fazem, dentro do espaço teórico que eles fazem as contagens e todos aqueles números com relação a posições, então eles chegam à conclusão que nós temos entre 200 a 400 bilhões de estrelas numa galáxia, ou numa Via Láctea, onde está o sistema solar.
E a estrela mais próxima do Sol, do Sistema Solar, está a cerca de 6 bilhões, 245 milhões de quilômetros de distância, ou seja, a 5 anos-luz. Quando você sair à noite ali, agora depois do culto, e olhar para o céu, a estrela que você está vendo, mais próxima, você está vendo ela há cerca de 5 anos atrás. O que é esse negócio de 5 anos-luz? A velocidade da luz, que é considerado 300 mil quilômetros por segundo, é que mede a velocidade da luz. Por exemplo, se fizéssemos um foguete agora e colocássemos o pastor Daniel Torgan dentro desse foguete, para ele chegar na estrela mais próxima, que se chama Alfa Centauro, ele chegará lá daqui a 5 anos, isso na velocidade da luz. E Jesus, que criou a luz, ele é mais rápido que a luz, por isso que ele se faz presente em todos os lugares, porque não tem espaço para ele, não tem um lugar onde ele não possa chegar. E aí, pasmem, queridos, os cientistas chegaram à conclusão de que existem cerca de 200 bilhões de galáxias do tamanho dessa, que tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas, ou mais do que isso. Então imagina um espaço onde tem tudo isso de estrelas. E a Bíblia nos diz, o profeta Isaías, ele diz que Deus, e se Jesus é Deus, logo ele coloca todas essas estrelas em fila e chama a cada uma delas pelo seu nome. Que poder é esse? Pasme, queridos, os cientistas chegaram à conclusão que o que se é conhecido, chamado de espaço teórico, nós conhecemos apenas 1%, 99% é desconhecido. Então imagine o tamanho desse universo, e Jesus Cristo que criou tudo isso, e o universo, ele tem fim, ele tem um começo, e vai chegar o momento que ele termina. Só que Jesus Cristo, ele é eterno, e é esse ser que está presente aqui, que é a pessoa mais importante nesse culto, e nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para exaltá-lo, nós estamos aqui para glorificá-lo, nós estamos aqui para dizer: Jesus, nós estamos aqui por causa do Senhor, porque se o Senhor não tivesse descido dos céus, se sacrificado naquela cruz do Calvário, morrido no meu lugar, eu não estaria aqui hoje. Se o Senhor tivesse abandonado os seres humanos, a sua própria sorte, nós não estaríamos aqui, queridos. Mas esse ser chamado Jesus Cristo, e ele diz para mim o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como ele dá essa ordem, ele nunca dá uma ordem sem também estar junto, ou se fazer parte daquilo que ele dá como ordem. Por isso é que ele diz: e eis que estou convosco, com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe aquele momento que você está angustiado, amargurado, passando por lutas, passando por dificuldades, passando por problemas? Sabe aquele momento que você está tão triste que acha que até mesmo Deus te abandonou? Pois naquele exato momento, Jesus Cristo está do seu lado para te ajudar, para te dar capacidade para enfrentar essas lutas, porque só com Ele que nós conseguimos vencer as lutas que estão fora do nosso alcance de conseguirmos vencê-las. Segunda pergunta: fazer missões é privilégio ou responsabilidade? Então a primeira pergunta, acredito que foi respondida, certo? O que a Bíblia fala sobre a obra missionária é que nós estamos servindo, seguindo as orientações, as recomendações e a ordem de Jesus Cristo. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Segunda pergunta: fazer discípulos ou fazer missões é privilégio ou responsabilidade? Aí eu vou em outro texto clássico, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8. Esse texto é um texto, às vezes, muito mal compreendido pelos cristãos. Foi mal compreendido pelos cristãos da época. Jesus estava agora próximo de voltar para os céus, e ele está agora dando suas últimas orientações para os seus discípulos,
E aí um dos seus discípulos chega para ele e diz o seguinte: Jesus, vem cá, quando é que vai acontecer aquele negócio que o senhor falou, que o senhor vai restaurar o reino de Israel? O que os discípulos estavam querendo dizer com Jesus? O senhor já foi morto, já ressuscitou, o senhor nos convocou de novo, agora vamos pegar a espada e vamos conquistar Roma, é isto? Aí Jesus falou para eles: não compete a vocês entender as estações, os tempos, porque isso é competência de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse texto talvez é muito mal compreendido pelos cristãos, porque Jesus Cristo ele não fala temos que fazer missões primeiro aqui para depois fazermos em outro lugar. Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos e também para nós, que enquanto eu faço missões aqui no bairro Alvorada, também faço missões na China. Enquanto faço missões aqui na cidade de Campo Mourão, faço também missões na África. Enquanto faço missões aqui no bairro Alvorada, faço também missões na Amazônia. O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos? Quando nós pegamos esse texto e tentamos entender na essência, Jesus ele utiliza essa expressão que foi traduzida para o grego, poder. Quando ele fala que eles agora iam ter um poder, vocês vão receber o poder, ou a autoridade, ou a virtude. Ele está usando uma expressão que é traduzida para o grego, dunamis, ou dínamos, que é a mesma coisa que dinamite. Se você já tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o dunamis, você tem a dinamite do Senhor. E quem é essa dinamite? O Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo descesse, Jesus Cristo precisava subir aos céus. E aí que coisa maravilhosa, queridos, que coisa fantástica. Quando Jesus Cristo volta aos céus, os discípulos, eles ficam ali esperando ele voltar. Eles estavam aqui conversando com Jesus, e Jesus falando: não compete a vocês saber dessas coisas e tal, mas vocês vão receber o Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele sobe, talvez numa, num elevador invisível, numa escada rolante invisível. Fato é que ele subiu, e eles viram Jesus Cristo subindo. E eles ficaram ali esperando Jesus Cristo voltar. Ele disse que estaria com eles. Ele não falou que ia ficar com eles todos os dias. Então eles ficaram esperando ele voltar. Só que eles não entenderam que Jesus estava falando que ele estaria com eles, mas de uma forma agora invisível. Aí eles ficaram ali aguardando, olhando, esperando. Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Será que ele vai voltar mesmo e tal? E aí eles não perceberam que tinham 2 anjos em volta deles. Se você for conferir na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11, tinha 2 anjos em volta deles. E aí esses anjos sacudiram e disseram o seguinte: ô varões galileus, esse Jesus Cristo que vocês viram ser assunto aos céus, um dia ele vai voltar. Ou seja, os anjos estavam dizendo o seguinte para os discípulos: esse Jesus, que fez o que fez aqui na terra, que deu essa ordem para vocês, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer como ser humano, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer como Deus aqui na terra. Agora, ele deu essa ordem para vocês continuarem a obra que ele começou. E aí, talvez, numa outra oportunidade, pastor, posso falar sobre o grande projeto de Deus. E aí os discípulos, então, eles ficam em Jerusalém, porque eles teriam que ficar em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém, aguardando o dia que acontecesse a descida do Espírito Santo, que foi único na história da humanidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então, nós vemos a narrativa da descida do Espírito Santo. Eles ficaram lá em Jerusalém, houve a descida do Espírito Santo num momento que foi também espetacular, único. Não vai acontecer a descida do Espírito Santo mais na face da terra, porque ele está aqui. Ele se faz presente dentro de cada um de nós, ele está no nosso meio, ele é o Senhor, ele é que conduz as nossas vidas, ele é que conduz a igreja dele. E que coisa fantástica, porque quando o Espírito Santo desce,
todo o cenário estava preparado para aquilo. Até aquele momento, as ruas não estavam pavimentadas para que outras pessoas de outros países chegassem até Jerusalém naquele dia. E aí, então, eles chegam pelas ruas com uma facilidade, e cerca de 16 a 17 pessoas de outros povos, de outras nacionalidades estavam naquele dia. E aí, quando houve a descida do Espírito Santo, acontece de qual forma? A Bíblia nos diz que eles estavam lá, naquele dia de Pentecostes. E aí, que coisa interessante, que o Pentecostes, diferente do que alguns dos nossos excelentes irmãos, abençoados irmãos, pessoas que são tementes ao Senhor, pessoas que são salvas por Jesus Cristo, mas que às vezes têm uma compreensão um pouquinho diferente daquilo que é a palavra do Senhor, que confundem o Pentecostes, porque o Pentecostes é nada mais, nada menos do que 50 dias depois, ou o 50º dia. O Pentecostes ele foi inaugurado depois que Moisés institui a lei, depois que a nação é instituída, a nação, e aí então eles começam a celebrar o dia de Pentecostes, que era todo ano eles celebravam. Nesse dia de Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo desce. Mas ele desce de uma forma assim que todo mundo tinha que notar. Como é que ele desce? Como línguas de fogo. Por que ele desce como línguas de fogo? Porque dinamite tem que funcionar com o quê? Fogo. Para que então aquelas pessoas fossem incendiadas pela ação do Espírito Santo, elas agora iam se espalhar, porque a dinamite, quando ela explode, ela espalha. Esta era a proposta desta palavra de Jesus Cristo: vocês vão receber o Espírito Santo para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber a dinamite, vocês vão receber o poder, vocês vão receber a autoridade dada por Jesus Cristo, porque é Ele quem tem o poder, mas Ele então agora distribui o seu poder para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí, que coisa maravilhosa, os discípulos então, eles recebem o Espírito Santo, e aí então eles começam a falar em uma língua, eles começam a falar em aramaico, em hebraico, em siríaco, só que as pessoas estavam ouvindo nas suas próprias línguas. Era mais ou menos se tivesse aqui várias pessoas de outros países, da China, do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, de várias nacionalidades, eu falando em português e eles entendendo na língua deles, e aí eles começam a entender e começam a glorificar a Deus, começam a exaltar a Deus. Então imagina que confusão que daria, cada um falando na sua língua. E aí foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Agora, que coisa maravilhosa é que quando acontece isto, era uma marca de que o Espírito Santo, ele estava agora selando um novo tempo na história da humanidade. Porque se você for conferir na sua Bíblia, em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 10, a Bíblia narra que os seres humanos falavam uma língua só. Lembra disso? Aí os seres humanos começaram a construir uma torre, porque eles queriam se tornar importantes por construir aquela grande torre. Só que o próprio Deus, na sua sabedoria, ele sabia que aquela torre iria criar um grande problema para a humanidade. E aí então ele manda os seus anjos, e eles então confundem as línguas. E aí então você imagina, você está junto com o seu amigo ali, está entregando um tijolo para ele, então você está tocando uma música aqui, aí daqui a pouco ele começa a falar em um idioma que você não entende. Aí você, o que está acontecendo? E aí houve aquela confusão. Aí o que aconteceu? As pessoas, elas começaram a procurar quem falava igual a elas. E aí foi ali que surgiram as nações. A partir do capítulo 11 de Gênesis, surgem as nações. E agora, no dia de Pentecostes, quando há a descida do Espírito Santo, todas aquelas pessoas que falavam outros idiomas, eram de outras nações, estavam entendendo em uma língua. E aí, queridos, que coisa fantástica, porque o Espírito Santo, e quando você vê alguém que está cheio de Espírito Santo, e que diz que está cheio de Espírito Santo, está criando confusão, de duas uma, ou a pessoa está cheia de qualquer um outro espírito, pode ser até espírito de porco,
ou o próprio espírito dela mesma, querendo criar confusão, achando-se mais espiritual do que as outras. Porque quando o Espírito Santo age, há harmonia. Quando o Espírito Santo age, há paz. Então, se você vê alguém que está dizendo em nome do Espírito Santo e está criando confusão, essa pessoa pode estar cheia de qualquer outro espírito, menos do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a pessoa irradia a própria essência do Senhor Jesus Cristo, mais se parece com o Senhor Jesus Cristo. E aí naquele dia, quando houve a descida do Espírito Santo, então aqueles irmãos, eles começaram a entender de fato que estava acontecendo algo novo na história da humanidade. Mas aconteceu algo que aqueles irmãos que tinham andado com Jesus, eles não entenderam aquilo que era a proposta do Evangelho que Jesus Cristo tinha dado para eles. Por que eles não entenderam? Porque eles ficaram só lá em Jerusalém. E aí por isso é que Deus usa um homem. Que coisa fantástica, Deus, Ele usa umas situações que às vezes a gente não consegue entender. Mas vocês sabiam que Deus, Ele usou um homem incrédulo para espalhar o Evangelho? Aqueles 16 ou 17 pessoas, nações que estavam lá, eles voltaram servindo a Jesus, aceitaram a Jesus, então se tornou a dinamite do Senhor. Mas a ordem foi dada para quem? Para os discípulos. Eles que tinham que dar continuidade. Só que eles ficaram só em Jerusalém. Aí Deus levantou um homem, pensa num homem poderoso, pensa num homem que tinha a carta branca para distribuir todas as ordens, todas as leis da época. Esse homem se chamava Herodes. Herodes era tão poderoso, era um título que era dado ao rei. Ele era tão poderoso que ele era considerado como um semideus. Ele colocava suas vestes, que eram vestes opulentas, e aí quando ele subia para falar para as pessoas, para as multidões, eles começavam a aplaudi-lo, dizendo que ele era como se fosse o próprio Deus. Esse homem, então, ele escreve uma sentença para que todas as pessoas que eram identificadas como cristãs deveriam ser mortas. Porque o que estava passando pela cabeça de Herodes, o que estava passando pela cabeça de Herodes é o seguinte: eles dizem que tem um tal de Cristo que ressuscitou, que está no meio deles. E aí, então, nós vamos matar todos os cristãos, porque eles estão escondendo alguém, porque se eles começarem a crescer mais da forma como estão crescendo, o que vai acontecer? Eles vão tomar o poder. E se eles tomarem o poder, eu perco o trono. Então nós vamos matar todos os cristãos, porque se matarmos todos os cristãos, matamos o Cristo que está escondido no meio deles. E aí então começou aquela grande perseguição. Mas todas as pessoas que se levantam contra Deus, que se levantam contra Jesus Cristo, elas são punidas. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes, ele morreu fazendo um grande discurso, e diante de uma plateia enorme, ele morreu comido por bichos. Essa enfermidade que Herodes tinha, é a enfermidade, ela não é comum, ela dá nas partes genitais, onde a pessoa, ela começa a apodrecer, e aí então é comida por bichos. Não sei se você já ouviu dessa enfermidade, eu conheci uma pessoa que morreu também dessa forma. Mas Herodes, quando ele estava ainda na sua condição de rei, ele chama então todas as autoridades e ele dá essa liberdade para que as pessoas matassem todos os cristãos. E aí tinha um jovenzinho, que esse jovenzinho, ele tinha pretensões de ser um governador de província, ou talvez, dependendo da competência dele, ele se tornaria um imperador. Quem era esse jovenzinho? Inteligentíssimo, falava vários idiomas, ele estava sendo instruído aos pés dos homens mais sábios da época, um homem rico, um jovem rico. Quem era esse jovem? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, então, ele presenciou o primeiro cristão que foi martirizado, Estevão. Estevão, ele estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e aí então as autoridades
e também os judeus começaram a apedrejá-lo. E aí, entre aquelas pessoas, estava aquele jovenzinho Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pegou autorização para matar os cristãos, e ele, inclusive, pegou um pedaço da capa de Estevão. Provavelmente ele deve ter apedrejado também Estevão. Só que Estevão, que era um servo do Senhor, ele fez uma oração. Qual oração que Estevão fez? Quando ele estava partindo para os céus, sendo apedrejado. Você imaginou, querido, você ser apedrejado, você ser insultado? Às vezes, quando alguma pessoa até nos despreza, a gente fica tão abatido e fica aborrecido com aquela pessoa. Era isso. Estevão estava sendo apedrejado, foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele estava sendo apedrejado. Imagine quantas injúrias que ele recebeu, quantas afrontas, quantos xingamentos. E ele olha para aquelas pessoas, ele diz que ele vê os céus abertos, que estava pronto para recebê-lo. E aí ele faz uma oração. Sabe qual a oração que Estevão fez? Deus, fulmine todas essas pessoas. Certo? Foi isso que Estevão fez? Não! Sabe qual foi a oração que Estevão fez? Pai, Deus, não lhes imputes esse pecado. Ou seja, não os puna como eles merecem. Sabe por causa de que Estevão fez essa oração? Porque ele sabia. E aí todos nós cristãos temos esta possibilidade de que quando alguém te persegue, você pode orar a oração imprecatória. Sabe o que é esse negócio de oração imprecatória? Você pode orar amaldiçoando a pessoa e Deus vai ouvir a sua oração. Só que, quando Jesus Cristo veio na face da terra, Ele veio exatamente dizer para nós o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ou seja, não use esta oração que era muito usada no Velho Testamento, porque o amor é quem deve nortear a nossa vida. Por isso que Estevão fez essa oração. Ele sabia que ele podia fazer uma oração imprecatória, mas ele ora pedindo a Deus que Deus não os punisse da forma como aquelas pessoas mereciam ser punidas. E aí o que acontece? Deus ouve a oração de Estevão. E aí Saulo de Tarso estava indo perseguir os cristãos. Quando ele chega em Damasco, o próprio Cristo desce dos céus. Que coisa fantástica, queridos. Porque o que Jesus Cristo fala para Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Afinal de contas, Jesus Cristo já tinha voltado para os céus. Afinal de contas, Jesus já tinha mandado o Espírito Santo para agora fazer a parte dele, né, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Saulo estava perseguindo Jesus? Sim! Por quê? Porque cada uma pessoa que tem Jesus Cristo como seu Salvador, por isso que nós somos chamados de cristãos, nós somos pequenos cristos. Onde nós estamos? Nós somos a representação do Senhor Jesus Cristo onde nós estivermos. E aí então Saulo de Tarso, ele tem esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele se encontra com Jesus, ele então se torna uma nova pessoa. E no meu ponto de vista, ele se torna no maior missionário que o mundo já ouviu falar. Porque esse moço, ele sai então agora anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu na essência aquilo que Jesus Cristo tinha dado como ordem para os seus discípulos. Ele agora, com o Espírito Santo sobre a sua vida, com a dínamos do Senhor, com o dunamis do Senhor dentro dele, ele começa a espalhar esse Evangelho pela Europa. E esse Evangelho chega na Espanha, chega na Itália. Lá na Itália ele é decapitado, morto, mas esse Evangelho continua se espalhando, porque esse moço chamado Paulo, ele escreve 13 cartas, que ainda hoje continuam ecoando em todos os lugares do planeta Terra. E onde tiver uma Bíblia sendo lida, as pessoas estão ouvindo o apóstolo Paulo. Que coisa fantástica, queridos. E aí esse Evangelho então, depois Paulo morreu, mas esse Evangelho então começa a se espalhar para a América, veio para a América do Norte, para a América do Sul, para o Brasil, para o Paraná, para Campo Mourão, para a sua casa, e esse Evangelho, essa dínamos do Senhor, continua se espalhando. Aí a pergunta que eu faço é:
se depender de você, esse evangelho continua a se espalhar pelo mundo inteiro, porque a dínamos do Senhor ainda continua sendo a grande referência para que esse evangelho se espalhe. Então, o que nós podemos concluir é que a obra do Senhor, a obra missionária, é uma ordem dada por Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, e além de ser um grande privilégio, é também uma grande responsabilidade, porque nós temos a responsabilidade com as pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. Que juntos possamos ser a esperança para transformar o nosso Paraná, que possamos ser esperança para transformar o nosso país, que possamos ser esperança para transformar o nosso país, o nosso Brasil e também o mundo inteiro. E a pergunta que eu faço é: Deus pode contar com você? Baixa a cabeça, eu quero orar com você. Eu sei que eu passei um pouco do horário, pastor, e aí o pastor ainda não levantou para sair. Eu gostaria de, enquanto os meninos vão tocar uma música, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você separasse pelo menos uns 30 segundos para orar. Nós vamos estar em silêncio completo. Você vai orar e pedir a Deus: Deus, eu quero espalhar esse evangelho. Eu quero fazer a diferença aonde eu estou, mas eu quero também fazer a diferença investindo na obra missionária. Missões mundiais, missões estaduais e missões nacionais. Antes de orar, eu quero desafiar você nesta hora, você confiar mais em Deus e entender melhor os planos de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui nesse templo hoje perguntando para Deus: Senhor, eu tenho passado por lutas, eu tenho me sentido fraco, eu tenho me sentido fraca diante de tantas dificuldades, e parece que o Senhor não está me vendo como o Senhor deveria me ver. Parece até que o Senhor se esqueceu de mim. Eu não sei como você tem encarado as dificuldades da vida. Talvez você esteja tão atribulado, tão atribulada, que não tem mais força nem coragem para enfrentar as lutas. Provavelmente você não está conseguindo nem orar mais direito. Talvez, em função dessas dificuldades, você tenha esfriado espiritualmente e já nem mais tem força para obedecer a Deus. E talvez você não tenha nem mais disposição para se disciplinar espiritualmente. Talvez você passou por tantas lutas nessa semana, que até pensou em desistir da vida. Talvez os problemas que você tem enfrentado crescem cada vez mais. Talvez você esteja desfalecendo diante desses problemas, que aos olhos humanos são impossíveis de serem resolvidos. Eu quero desafiar você nesta hora, a você entregar todos os seus problemas nas mãos de Deus. Eu quero também desafiar você a se colocar à disposição do Senhor para ser usado por Ele. Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor e quer ser uma influência positiva no meio onde vive? Se você quer se colocar à disposição do Senhor e você quer ver inclusive as promessas do Senhor serem cumpridas na sua vida, mas também você quer seguir as orientações, as condições, as normas, as regras do Deus que é o Senhor de todo o universo, e principalmente se você quer ser um canal da bênção do Senhor na vida de outras pessoas, então diga para o Senhor: querido Deus, eu quero que o Senhor esteja me usando como um canal da bênção do Senhor na vida dos meus vizinhos, na vida das pessoas que trabalham comigo, na vida das pessoas que estudam comigo, na minha família. Deus, eu quero ser sensível à voz do Teu Espírito Santo, para que algo novo aconteça na minha vida, para que algo novo aconteça na minha família, para que algo novo aconteça na minha igreja, para que algo novo aconteça na minha denominação, para que algo novo aconteça no meu estado, para que algo novo aconteça no meu Brasil. Eu quero ser sensível à voz do Teu Espírito Santo. Querido,
Querida, se você fez essa declaração para o Senhor, se do fundo do seu coração você disse isso para Deus, levante a sua mão que eu quero orar com você nesta hora. Levante a sua mão que eu quero interceder pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Algumas pessoas estão fazendo essa declaração para o Senhor. Nós vamos cantar um cântico. E logo depois eu vou convidar o pastor dessa igreja, o seu pastor, o pastor Daniel, para que ele esteja orando pela sua vida. E você que fez essa declaração para o Senhor, permita a Deus que Ele esteja usando a sua vida para você ser a grande diferença na sociedade onde nós estamos inseridos.